A savana africana é um dos ambientes mais impressionantes do planeta, conhecida por suas vastas planícies abertas, pontilhadas por árvores solitárias e arbustos esparsos. Essa região apresenta condições extremamente desafiadoras para os seres que a habitam. Ao longo do ano, a savana enfrenta períodos marcantes de seca prolongada e, em contrapartida, chuvas intensas e repentinas, criando um ciclo climático instável e rigoroso. Essas mudanças extremas exigem estratégias específicas para garantir sobrevivência constante. Além disso, as altas temperaturas diurnas e o frio intenso durante a noite impõem grandes desafios aos habitantes locais. A escassez de recursos essenciais, como água e alimento, também é um fator crítico para a sobrevivência diária. Essas condições geram disputas frequentes por territórios, exigindo comportamentos sociais bem definidos e técnicas avançadas de defesa e proteção. A vegetação escassa, embora aparentemente tranquila, torna-se um cenário complexo, onde o perigo pode surgir a qualquer momento. Por esses motivos, cada habitante da savana precisa desenvolver métodos específicos para enfrentar adversidades, garantindo não apenas sua sobrevivência individual, mas também a manutenção do delicado equilíbrio ecológico que torna esse ambiente tão único no mundo. E nesse lugar vive o chacal. Quando pensamos em animais selvagens, o chacal certamente surge como um exemplo intrigante. Esse canídeo habita principalmente regiões da África e Ásia. Sua aparência lembra a de uma raposa pequena, com pelagem curta em tons que variam entre dourado, bege e cinza, conferindo-lhe ótima camuflagem. Esses animais exibem uma agilidade incrível ao correrem pelos terrenos áridos ou savanas abertas. Com pernas delgadas e longas, conseguem atingir altas velocidades sem esforço aparente. Dessa forma, conseguem perseguir presas e fugir rapidamente de predadores maiores, tornando-os corredores muito eficientes na natureza. Além de ágil, o chacal apresenta grande resistência física. Ao correr, sua estrutura muscular desenvolvida proporciona um ótimo desempenho e capacidade de suportar grandes distâncias. Isso garante não apenas sua sobrevivência, mas também permite explorar amplas áreas à procura de alimentos e abrigo seguro. O chacal é um animal de hábitos predominantemente noturnos, aproveitando o escuro para caçar com discrição. Sua visão aguçada facilita a percepção até mesmo dos menores movimentos durante a noite. Por isso, é comum observá-lo esgueirando-se com cautela pela vegetação, sempre atento aos sons e movimentos ao redor. Por falar em sentidos, sua audição é notável. As grandes orelhas do chacal ajudam-no a captar sons extremamente baixos ou distantes. Com isso, ele localiza facilmente presas e evita potenciais ameaças. Além disso, suas orelhas auxiliam na regulação da temperatura corporal em ambientes áridos e de calor intenso. Outro aspecto curioso do comportamento do chacal é sua alimentação diversificada. Classificado como um animal onívoro, consome desde frutas e plantas até pequenos mamíferos, aves, répteis e carniça. Essa variedade alimentar garante a ele diversas opções, tornando-o um predador oportunista muito eficiente. Em relação à caça, o chacal utiliza táticas bem inteligentes. Frequentemente caça em pares ou pequenos grupos, permitindo cercar a presa e aumentar significativamente suas chances de sucesso. Ao mesmo tempo, podem aproveitar-se das sobras deixadas por grandes predadores, mostrando esperteza e economia energética. Ao observarmos seu comportamento social, vemos que esse animal tem hábitos bem interessantes. Geralmente vive em pequenos grupos familiares ou em pares. Eles mantêm laços sociais fortes, ajudando-se mutuamente na defesa do território, na busca por comida e na proteção contra outros predadores que disputam sua área. Apesar de sociável entre os seus, o chacal protege ferozmente seu território contra intrusos. Marca suas áreas usando cheiros característicos e sons altos e agudos. Quando se sente ameaçado,
não hesita em atacar. Seu comportamento defensivo torna-o respeitado por outros animais da região em que vive. Quanto à comunicação, os sons produzidos pelo chacal chamam a atenção. Esses animais emitem uivos, latidos e ganidos que variam muito conforme a situação. Durante a noite, esses sons ecoam claramente pelas regiões que habitam, sendo usados para reunir o grupo ou alertar sobre a presença de outros animais. Sobre seus habitats, os chacais preferem viver em savanas abertas, regiões semiáridas e áreas próximas a cursos d'água. Contudo, são encontrados também perto de aldeias humanas, onde se beneficiam da presença constante de comida. Sua capacidade de viver perto de pessoas mostra a versatilidade desses canídeos. Ao falarmos de sua dieta, vemos o quanto ele é oportunista. Além das caças, pode alimentar-se de frutas maduras, insetos, pequenos mamíferos e até répteis. Essa dieta variada permite ao chacal manter-se saudável em praticamente qualquer ambiente, desde regiões secas até áreas mais úmidas. Outro fato curioso é sua inteligência ao esconder alimento. Frequentemente, quando captura mais alimento do que pode comer, o chacal enterra as sobras, protegendo-as para consumir mais tarde. Esse comportamento permite que tenha reservas seguras para períodos mais difíceis ou escassez de presas. Esses canídeos também têm hábitos predominantemente noturnos. Durante o dia, preferem descansar protegidos do calor excessivo, saindo à noite para caçar e explorar o território. Essa rotina garante maior eficiência na caça, evitando competições diretas com predadores maiores e mais ativos durante o dia. É fácil notar por que esse animal desperta tanto interesse e curiosidade entre pesquisadores e admiradores da vida selvagem. Sua inteligência, resistência física e habilidades predatórias são dignas de admiração. Quem estuda ou simplesmente observa o chacal reconhece nele um animal especial, perfeitamente adaptado aos desafios diários que enfrenta em seus habitats naturais. As suricatas estão entre os animais mais interessantes das savanas africanas. Esses pequenos mamíferos pertencem à família dos mangustos e habitam principalmente o deserto de Kalahari, localizado na região sul da África. Sua pelagem marrom acinzentada combina perfeitamente com o ambiente seco onde vivem. Com aproximadamente 30 centímetros de altura, as suricatas são pequenas, ágeis e muito rápidas. Possuem corpos esguios e alongados, ideais para movimentar-se facilmente em túneis subterrâneos. Essas estruturas complexas de túneis fornecem proteção, abrigo e segurança contra os predadores que habitam a região. Além de ágeis, as suricatas são conhecidas por sua organização social incrível. Vivem em grupos grandes e unidos, compostos por até 30 indivíduos. Cada membro do grupo tem funções específicas, que incluem vigiar o território, procurar alimentos e defender os outros integrantes da colônia contra perigos externos. Um comportamento marcante das suricatas é a posição sentinela. Enquanto o restante do grupo busca alimentos ou descansa, algumas suricatas assumem posições elevadas, mantendo-se eretas sobre as patas traseiras. Dessa forma, monitoram cuidadosamente os arredores para detectar a aproximação de predadores. Para desempenhar essa tarefa tão importante, as suricatas possuem uma visão aguçada. Seus grandes olhos escuros são posicionados estrategicamente para oferecer um amplo campo visual. Com essa vantagem, conseguem perceber movimentos discretos ou ameaçadores rapidamente, garantindo a segurança de todo o grupo. Sua audição também é muito desenvolvida. As suricatas conseguem captar sons mínimos a grandes distâncias, o que permite identificar predadores como aves de rapina ou cobras antes mesmo que possam atacar. Assim que percebem um perigo, emitem sons agudos e específicos para alertar todo o grupo. A comunicação entre as suricatas é extremamente variada. Além dos sons usados para alertas, elas produzem vocalizações diferentes para indicar situações específicas,
como chamar outros membros do grupo para alimentação ou marcar território. Essa comunicação eficiente fortalece ainda mais a união da colônia. Esses animais são principalmente diurnos, aproveitando as horas mais frescas do dia para sair em busca de alimento. Sua dieta é composta principalmente por insetos como escorpiões, gafanhotos e besouros. No entanto, podem consumir também pequenos répteis, ovos de aves e até raízes e plantas. Durante a caça, as suricatas exibem muita habilidade e precisão. Utilizam suas patas dianteiras ágeis e fortes para cavar rapidamente o solo, capturando suas presas com eficiência. Ao encontrar escorpiões, por exemplo, elas demonstram uma incrível habilidade para remover cuidadosamente o ferrão antes do consumo. As patas das suricatas são especialmente projetadas para escavar o solo arenoso das savanas e desertos. Elas possuem garras longas e fortes que permitem cavar tocas profundas e extensas com rapidez impressionante. Essas tocas são essenciais para se protegerem do calor intenso durante o dia. As tocas subterrâneas podem atingir mais de 2 metros de profundidade e se estender por vários metros. Dentro desses túneis existem diversas câmaras específicas para descanso e segurança. Essas estruturas subterrâneas são compartilhadas por todos os integrantes do grupo, reforçando sua união. Quando a colônia está fora das tocas, é comum ver as suricatas brincando entre si. Esses momentos descontraídos fortalecem os vínculos sociais e ajudam a estabelecer a hierarquia do grupo. Brincadeiras de luta, corrida e perseguição são comuns entre elas e garantem uma convivência harmoniosa. Mesmo com sua pequena estatura, as suricatas são extremamente corajosas. Ao perceberem a aproximação de um predador, elas podem unir-se em grupo para intimidá-lo com movimentos rápidos e vocalizações intensas. Esse comportamento coletivo costuma ser suficiente para afastar ameaças menores. A postura ereta das suricatas é muito característica e essencial para sua sobrevivência. Ao ficarem de pé, conseguem ampliar significativamente seu campo visual, alcançando até grandes distâncias. Esse comportamento peculiar contribui para que possam detectar ameaças rapidamente, protegendo a colônia. Suricatas costumam evitar as horas mais quentes do dia. Durante esses períodos de calor intenso, preferem descansar nas sombras ou no conforto fresco das suas tocas subterrâneas. Assim, economizam energia e conseguem manter-se ativas nas horas mais amenas da manhã ou fim da tarde. Quando falamos em hienas, muita gente lembra apenas da risada marcante desses animais. No entanto, esses mamíferos são muito mais que um som peculiar. Encontradas nas savanas africanas e em regiões da Ásia, elas possuem características que as tornam predadoras bastante eficientes. As hienas são animais extremamente inteligentes e organizados socialmente. Costumam viver em grandes grupos, conhecidos como clãs, com até 80 indivíduos. Esses grupos mantêm uma hierarquia rígida, dominada quase sempre por fêmeas, que são maiores e mais fortes que os machos. O comportamento social das hienas é muito bem estruturado. Os membros do grupo trabalham juntos durante as caçadas, permitindo que ataquem presas grandes com facilidade. Esses animais possuem um método de caça coletivo, cercando a presa até que ela fique exausta e vulnerável. Essas caçadoras são muito ágeis e resistentes. Conseguem percorrer longas distâncias em alta velocidade, mantendo um ritmo constante durante horas. Isso permite que capturem presas maiores, como antílopes e zebras, mesmo que esses animais sejam mais rápidos em corridas curtas. Embora sejam vistas frequentemente como carniceiras, as hienas também são predadoras habilidosas. Elas caçam suas próprias presas na maioria das vezes, e sua dieta inclui desde pequenos mamíferos e répteis até grandes herbívoros. São extremamente oportunistas e versáteis na alimentação. Uma das grandes vantagens das hienas é sua mandíbula poderosa. Elas possuem uma das mordidas mais fortes entre os mamíferos terrestres, superando até mesmo grandes felinos como os leões. Essa característica
permite que quebrem facilmente ossos duros, aproveitando ao máximo cada refeição. Além da mandíbula forte, as hienas possuem um sistema digestivo eficiente, capaz de digerir ossos e cartilagens sem dificuldades. Dessa forma, elas aproveitam completamente suas presas. Isso torna as hienas importantes no ecossistema, pois ajudam a limpar carcaças deixadas por outros predadores. Esses animais possuem sentidos extremamente aguçados, especialmente a audição e o olfato. Podem detectar carcaças ou presas vivas a grandes distâncias, facilitando sua busca por alimento. A audição apurada permite que ouçam ruídos mínimos, localizando rapidamente oportunidades alimentares. Além da famosa risada, esses animais emitem uivos, grunhidos e latidos que transmitem diversas mensagens ao grupo. A risada, por exemplo, pode significar excitação, nervosismo ou servir como alerta. A risada característica é uma vocalização única, reconhecida facilmente nas savanas africanas. Essa vocalização pode ser ouvida a quilômetros de distância, especialmente durante a noite, período em que esses animais estão mais ativos. Isso fortalece a comunicação dentro do clã. As hienas são predominantemente noturnas, aproveitando as horas mais frescas para caçar e patrulhar territórios. Durante o dia, preferem descansar em tocas ou áreas sombreadas, recuperando energia para as atividades noturnas. Esse comportamento evita conflitos com predadores diurnos. Em relação ao tamanho, as hienas têm medidas variadas conforme a espécie. As hienas malhadas, mais conhecidas, podem atingir até 90 centímetros de altura e pesar cerca de 80 quilos. São animais robustos, resistentes e capazes de suportar grandes desafios em seu ambiente. As patas dianteiras das hienas são mais longas que as traseiras, conferindo-lhes uma aparência curvada. Essa característica, somada à musculatura forte, ajuda nas perseguições prolongadas durante as caçadas. Elas podem correr longas distâncias sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. A coloração das hienas varia entre tons de marrom, bege e cinza, dependendo da espécie. As manchas das hienas malhadas servem como uma excelente camuflagem nas savanas. Dessa forma, conseguem aproximar-se silenciosamente de suas presas, garantindo sucesso em suas emboscadas. Apesar da má fama, as hienas são animais essenciais para os ecossistemas em que vivem. Além de consumirem carcaças e evitarem a propagação de doenças, suas atividades de caça ajudam a controlar populações de herbívoros, garantindo equilíbrio entre as espécies da região. Quando encontram concorrentes maiores como leões ou leopardos, as hienas agem com cuidado. Em muitos casos, grupos numerosos podem confrontar esses predadores e até expulsá-los das presas. Porém, sozinhas, geralmente preferem evitar confrontos perigosos, priorizando a segurança. As hienas possuem expectativa de vida relativamente longa, podendo viver até 20 anos na natureza. Em ambientes controlados, como zoológicos, essa média pode aumentar. Durante esse tempo, elas desempenham papéis importantes em seus grupos, caçando e protegendo territórios. Esse gigante das águas é encontrado em rios, lagos e pântanos, principalmente na região central e sul da África. Ele passa boa parte do seu dia submerso, mantendo apenas olhos e narinas acima da superfície. O corpo robusto do hipopótamo impressiona pelo tamanho. Pode atingir até 4,5 metros de comprimento e pesar cerca de 3 toneladas. Sua pele é extremamente espessa, chegando a ter 5 centímetros de espessura. Essa pele protege o animal contra ferimentos e agressões externas. Apesar do seu tamanho enorme, o hipopótamo surpreende pela sua velocidade. Mesmo pesado, pode correr rapidamente, chegando a alcançar velocidades de até 30 km por hora em distâncias curtas. Por isso, ele é considerado um dos animais mais perigosos da África. O hipopótamo possui um estilo de vida semiaquático, ficando na água quase 16 horas por dia.
Sua anatomia permite-lhe ficar submerso por até 5 minutos, emergindo apenas para respirar. Na água, ele movimenta-se com leveza surpreendente, apesar do seu peso considerável. Esses animais são herbívoros e se alimentam principalmente à noite. Durante o dia, descansam tranquilamente nas águas para se protegerem do calor intenso. Ao anoitecer, deixam a segurança dos rios e caminham longas distâncias em terra firme, consumindo até 60 quilos de plantas por dia. Uma característica curiosa do hipopótamo é sua boca gigantesca. Ela pode abrir-se até um ângulo de 150 graus, revelando dentes enormes e afiados. Os caninos chegam a medir 50 centímetros e são usados principalmente em combates para defender seu território. Os hipopótamos são animais extremamente territoriais e agressivos, especialmente os machos. Eles marcam suas áreas lançando fezes com a cauda, criando assim uma delimitação clara. Intrusos são imediatamente desafiados e expulsos, garantindo que seu espaço fique sempre protegido. Além disso, possuem um comportamento social bastante interessante. Vivem em grandes grupos, podendo reunir até 30 indivíduos. Dentro desses grupos, há uma hierarquia bem estabelecida, com machos dominantes exercendo controle rigoroso sobre os demais membros da comunidade. Eles utilizam uma variedade de sons graves e altos para se comunicar entre si. Esses sons, que podem ser ouvidos a longa distância, incluem rugidos e grunhidos que indicam desde alertas de perigo até demonstrações de força e domínio. Sua visão é relativamente fraca, porém compensada por uma audição e olfato muito apurados. Esses sentidos garantem que possam detectar rapidamente ameaças próximas ou mesmo presenças de outros hipopótamos rivais. Essa percepção aguçada é essencial para garantir sua sobrevivência. Durante o dia, é comum ver hipopótamos bocejando frequentemente. Esse comportamento não indica sono, mas sim uma clara demonstração de força para outros animais. Ao abrir a boca amplamente, exibem seus enormes dentes, transmitindo uma mensagem de respeito e intimidação aos rivais. Outro aspecto importante é a proteção natural que possuem contra o sol. Sua pele secreta uma substância avermelhada, que funciona como um protetor solar natural e antibacteriano. Essa substância protege-os contra queimaduras solares e infecções na pele durante longas horas de exposição. Apesar do tamanho, os hipopótamos têm predadores naturais limitados. Poucos animais ousam atacá-los, exceto crocodilos e leões, em circunstâncias especiais. Mesmo assim, esses predadores normalmente atacam apenas indivíduos isolados ou muito jovens, evitando os adultos fortes e agressivos. O comportamento noturno é muito ativo entre os hipopótamos. Durante as horas mais escuras, abandonam as águas e saem em busca de gramíneas e outras plantas terrestres. Por serem herbívoros seletivos, escolhem cuidadosamente as áreas onde se alimentam, garantindo uma dieta nutritiva. As patas dos hipopótamos possuem dedos largos e arredondados, adaptados para suportar seu peso imenso, tanto em terra firme quanto no leito dos rios. Essa característica permite que eles caminhem facilmente pelo fundo dos rios, garantindo estabilidade mesmo nas águas mais turbulentas. Em termos de longevidade, hipopótamos são animais de vida longa, podendo viver até 40 anos na natureza. Em condições protegidas ou em zoológicos, essa expectativa pode aumentar ainda mais. Durante sua vida, desempenham papéis importantes na ecologia das regiões africanas. Esses animais são considerados excelentes nadadores. Mesmo pesados, movimentam-se na água com agilidade surpreendente. Utilizam principalmente suas patas traseiras para se impulsionarem, enquanto as dianteiras auxiliam no controle da direção, permitindo deslocamentos rápidos e eficientes. Outra curiosidade está relacionada ao descanso dos hipopótamos. Durante o repouso na água, dormem parcialmente submersos, subindo periodicamente para respirar, mesmo enquanto dormem. Esse comportamento curioso
garante que possam descansar com segurança durante o dia inteiro. Quando se sentem ameaçados, os hipopótamos reagem rapidamente com agressividade intensa. Podem atacar barcos ou outros animais que invadam seu espaço, utilizando seus dentes enormes e afiados como defesa eficaz. Por isso, são considerados extremamente perigosos na vida selvagem. O antílope surge como um verdadeiro símbolo das savanas africanas. Este elegante mamífero, conhecido por sua agilidade impressionante, é capaz de atingir velocidades próximas a 90 km por hora em corridas curtas para escapar de predadores. Existem diversas espécies de antílopes, variando amplamente em tamanho e aparência. Alguns, como o antílope real, apresentam grandes e curvas hastes que podem atingir até 1 metro de comprimento. Já outras espécies, menores, possuem chifres pequenos, mas igualmente afiados e eficientes. Esses animais têm corpos leves e esbeltos, adaptados perfeitamente à vida nas planícies abertas da África e Ásia. Suas pernas longas e musculosas são ideais para corridas rápidas e saltos altos, permitindo que cruzem grandes distâncias rapidamente enquanto fogem de possíveis perigos. Seus olhos grandes e posicionados lateralmente garantem uma visão panorâmica quase completa do ambiente ao redor. Isso significa que conseguem perceber facilmente qualquer movimento suspeito, mesmo a grande distância. Além da visão apurada, a audição dos antílopes também merece destaque. Com orelhas longas e móveis, captam sons mínimos vindos de qualquer direção. Ao menor ruído, ficam em alerta imediato, prontos para correr a qualquer sinal de perigo, garantindo assim sua sobrevivência diária. Ele consome principalmente gramíneas, folhas, brotos e frutos disponíveis na savana. Essa dieta vegetariana fornece toda a energia necessária para suportar as longas corridas e manter seu organismo sempre saudável. Durante as horas mais quentes, esses animais procuram locais sombreados para descansar. Preferem áreas próximas a fontes de água, onde podem matar a sede e relaxar tranquilamente. Geralmente são mais ativos durante a manhã e o final da tarde, momentos em que a temperatura está amena. O antílope tem comportamento predominantemente social. Vive em grupos numerosos que podem ultrapassar 100 indivíduos, dependendo da espécie. Esses grupos oferecem proteção contra predadores, já que muitos olhos vigilantes tornam mais fácil perceber ameaças que se aproximam rapidamente. Dentro desses grandes grupos, a organização social é muito clara. Machos dominantes controlam territórios específicos e mantêm disputas frequentes com outros machos, especialmente na época de acasalamento. Essas lutas são marcadas por confrontos intensos, com demonstrações de força e resistência. As disputas entre os machos são impressionantes, especialmente pelo uso dos seus chifres poderosos. Eles se enfrentam em combates diretos, chocando as hastes com força, até que um deles desista ou seja derrotado. O vencedor ganha o direito de acasalar e o controle absoluto da área disputada. Os antílopes são animais extremamente territoriais. Utilizam diferentes métodos para demarcar claramente seus domínios, como urinar ou esfregar glândulas odoríferas em árvores e arbustos. Esses cheiros são alertas claros para outros machos, avisando-os para manterem distância segura. Apesar de ágeis e rápidos, antílopes precisam estar sempre atentos a ameaças constantes de predadores como leões, leopardos e guepardos. Diante de ataques iminentes, esses animais conseguem executar saltos espetaculares que chegam a 3 metros de altura, dificultando muito sua captura. Quando correm em alta velocidade, usam técnicas incríveis para confundir seus perseguidores. Podem mudar bruscamente de direção, executando movimentos rápidos em zigue-zague. Essas manobras dificultam muito para o predador manter o ritmo, oferecendo ao antílope grandes chances de escapar. As espécies menores de antílopes utilizam a vegetação como esconderijo seguro. Graças ao seu pequeno porte
e a cor da pelagem, que se camufla perfeitamente ao ambiente, podem passar despercebidas pelos predadores. Essa estratégia permite que sobrevivam em regiões densamente povoadas por ameaças. Os chifres são características marcantes dos antílopes, presentes na maioria das espécies. Diferentemente dos cervos, que perdem e renovam seus galhos, os antílopes mantêm seus chifres por toda a vida. Essas estruturas servem não só para defesa, mas também como demonstração de força e status. Esses belos animais são conhecidos mundialmente por suas listras brancas e pretas, únicas em cada indivíduo. Essa pelagem distinta funciona como uma identidade própria, permitindo diferenciá-las facilmente umas das outras. A zebra é um mamífero herbívoro que vive principalmente nas planícies abertas da África Oriental e Austral. Seu porte médio varia entre 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Seu peso pode chegar até 350 quilos, dependendo da espécie analisada. Esses animais possuem pernas longas e fortes, ideais para galopar rapidamente pelas savanas. Durante a fuga de predadores como leões e hienas, as zebras conseguem atingir velocidades próximas a 60 km por hora, mantendo essa velocidade por grandes distâncias sem dificuldade. Machos dominantes estabelecem hierarquia rígida, protegendo o grupo contra ameaças externas e mantendo a ordem interna do bando. Uma das características mais marcantes das zebras é sua comunicação eficaz. Elas utilizam sons específicos, como relinchos e bufos, para alertar sobre perigos ou manter contato entre o grupo. Essa comunicação constante reforça os laços sociais e ajuda na sobrevivência em ambiente aberto. Além dos sons, zebras comunicam-se também por meio de gestos e expressões corporais. Movimentos das orelhas e da cauda transmitem mensagens claras aos outros membros. Uma cauda levantada pode indicar alerta, enquanto orelhas abaixadas demonstram irritação ou uma possível ameaça próxima. A visão da zebra é excepcionalmente boa, especialmente para detectar movimentos à distância. Seus olhos grandes posicionados nas laterais da cabeça permitem uma visão quase completa ao redor. Esse campo visual amplo possibilita perceber rapidamente a presença de predadores ao longe. A audição e o olfato também são sentidos muito apurados nas zebras. Elas conseguem ouvir sons mínimos ou distantes com clareza, garantindo que estejam sempre atentas ao ambiente. O olfato aguçado complementa essa percepção, permitindo identificar a presença de predadores próximos com facilidade. Outro detalhe interessante é que, apesar da aparência tranquila, as zebras são animais bastante agressivos quando necessário. Durante confrontos com predadores, elas usam coices fortes e mordidas para defenderem-se eficazmente. Essas defesas rápidas podem causar ferimentos graves em atacantes. As listras características da zebra têm funções muito importantes. Além da identificação individual, ajudam a confundir predadores durante perseguições. Quando um grupo numeroso de zebras corre junto, as listras criam um efeito visual desorientador, dificultando a escolha de uma presa isolada. A alimentação das zebras é exclusivamente vegetal. Elas passam boa parte do dia pastando, consumindo gramíneas variadas e ricas em fibras. Com isso, ajudam diretamente na manutenção da vegetação das savanas, impedindo o crescimento exagerado de plantas e favorecendo outras espécies locais. As zebras bebem água regularmente, procurando fontes próximas para a hidratação diária. Quando as fontes estão distantes, percorrem grandes distâncias em grupo para encontrá-las. Esse hábito garante que tenham sempre acesso ao recurso, mesmo nas áreas mais secas, onde habitam frequentemente. Elas costumam cuidar umas das outras, fazendo limpeza mútua e protegendo companheiras feridas. Esse comportamento social reforça a união do bando, proporcionando maior segurança e garantindo sobrevivência nas regiões abertas da África. Embora convivam pacificamente, confrontos entre machos são frequentes durante a época reprodutiva. Essas disputas definem quem terá direito ao acasalamento dentro do grupo.
Os confrontos são realizados com mordidas e coices violentos, definindo claramente qual animal será o dominante. Na savana, a expectativa de vida das zebras pode variar bastante. Geralmente vivem entre 20 e 25 anos em liberdade, dependendo das condições ambientais e predadores presentes. Durante esse tempo, desempenham um papel essencial no equilíbrio ecológico das regiões africanas. Existem 3 principais espécies de zebras: a zebra das planícies, zebra da montanha e zebra de greve. Cada espécie apresenta características físicas diferentes, como tamanho, formato das listras e hábitos comportamentais próprios. Ainda assim, todas desempenham papéis importantes no ambiente. A zebra das planícies é a mais comum e encontrada em maior número nas savanas. Suas listras largas e espaçadas são as mais reconhecidas pelas pessoas. Já a zebra de Grevi possui listras estreitas e numerosas, sendo a maior espécie, enquanto a zebra da montanha prefere terrenos mais elevados. Esses animais também possuem rotas migratórias definidas, especialmente em regiões onde a oferta de alimento é sazonal. Durante as migrações, grandes grupos deslocam-se juntos, buscando áreas com gramíneas frescas e abundantes. Essas jornadas podem se estender por centenas de quilômetros. Durante essas viagens, enfrentam diversos perigos naturais, como travessias de rios repletos de crocodilos. Mesmo assim, a união do grupo proporciona maior segurança e sucesso nessas jornadas. É justamente esse comportamento coletivo que garante a sobrevivência das zebras ano após ano. O búfalo é um animal conhecido por sua força extraordinária nas savanas africanas. Considerado um dos mamíferos mais perigosos do continente, ele impressiona pela musculatura poderosa. Com pelagem escura, quase negra, destaca-se claramente na paisagem aberta, mostrando presença marcante. Esses animais vivem em grandes manadas, formadas por centenas ou até milhares de indivíduos. Em grupo, exibem um comportamento extremamente protetor e organizado. Essa união permite que enfrentem até mesmo predadores temidos, como leões, tornando-os respeitados por outros animais da região. As manadas possuem uma hierarquia bem definida, geralmente lideradas pelos machos mais fortes. Esses machos exibem grandes chifres curvados, que podem ultrapassar 1 metro de comprimento. Durante disputas territoriais ou defesa contra ataques, esses chifres tornam-se armas extremamente eficazes. Além da força física impressionante, o búfalo possui sentidos muito aguçados, especialmente o olfato. Ele consegue detectar facilmente o cheiro de predadores próximos, garantindo proteção imediata à manada. Ao menor sinal de ameaça, todo o grupo reage rapidamente para evitar o perigo. A audição também é bastante desenvolvida nesses animais. Eles são capazes de ouvir ruídos mínimos, vindos à distância. Quando percebem sons suspeitos, os búfalos ficam imediatamente alertas, voltando-se em direção à possível ameaça e preparando-se para reagir rapidamente, se necessário. Esses animais são exclusivamente herbívoros, alimentando-se principalmente de gramíneas e plantas rasteiras. Passam boa parte do dia pastando calmamente, ingerindo grandes quantidades de vegetação para sustentar seu peso corporal, que pode ultrapassar 800 quilos em indivíduos adultos. Durante as horas mais quentes, buscam áreas sombreadas para descansar. Preferem regiões próximas a fontes de água, onde conseguem se hidratar regularmente, mantendo-se sempre fortes e saudáveis. Apesar do peso elevado, o búfalo demonstra velocidade surpreendente. Quando necessário, pode alcançar rapidamente velocidades próximas a 50 km por hora. Essa velocidade impressionante permite-lhe escapar de predadores com eficiência, garantindo a sobrevivência diária. Além de rápido, esse animal também é excelente nadador. Frequentemente atravessa rios profundos em busca de novas áreas de alimentação. Essa habilidade aquática oferece-lhe uma vantagem adicional, permitindo acesso fácil a áreas isoladas e oferecendo proteção extra contra possíveis ameaças. O comportamento agressivo do búfalo é notável.
especialmente quando ele se sente ameaçado. Esses animais não hesitam em atacar com grande intensidade. Muitos predadores, como os leões, sabem que enfrentar um búfalo adulto exige muita coragem, devido à sua força e reação extremamente feroz. Quando ocorre um ataque de predadores, a manada reage unida, formando uma verdadeira barreira defensiva. Eles posicionam-se lado a lado, utilizando os grandes chifres como escudos eficazes. Essa defesa coletiva demonstra claramente a força social e a união presente entre esses animais. Esses mamíferos são considerados um dos animais mais perigosos da África, justamente por seu comportamento imprevisível. Caçadores e observadores da vida selvagem sabem que precisam manter distância segura, pois qualquer aproximação repentina pode desencadear um ataque agressivo imediato. Os chifres do búfalo são importantes também para disputas internas entre machos durante a época reprodutiva. Nessas disputas, eles enfrentam-se em batalhas intensas e violentas, empurrando-se com força até que o mais fraco desista. O vencedor garante controle sobre a manada e o território. O comportamento territorial é bastante comum nos búfalos. Machos dominantes marcam claramente suas áreas, afastando intrusos com agressividade intensa. Esses territórios garantem alimentação suficiente e acesso privilegiado a fontes de água, essenciais para a sobrevivência nas savanas. Quando pensamos em animais que simbolizam a savana africana, a girafa logo ganha destaque. Conhecida mundialmente por seu longo pescoço e altura impressionante, ela habita principalmente regiões abertas da África, chamando atenção por sua aparência elegante e marcadamente singular. As girafas são os animais terrestres mais altos do planeta. Um adulto pode atingir facilmente 5,5 metros de altura, superando qualquer outro mamífero terrestre. Sua altura permite alcançar facilmente folhas mais altas das árvores, garantindo-lhe uma alimentação abundante e variada. Seu longo pescoço possui apenas 7 vértebras, exatamente como nos seres humanos. Porém, cada uma delas é extremamente alongada. Essa característica torna possível a girafa inclinar-se facilmente para comer ou beber água, alcançando confortavelmente vegetação baixa ou fontes de água. A girafa possui pernas finas e muito fortes, que lhe conferem uma corrida rápida e eficiente. Ela pode alcançar velocidades superiores a 50 km por hora em situações de perigo, conseguindo escapar rapidamente de predadores que rondam a savana africana. Cada girafa tem um padrão exclusivo de manchas, que funciona como uma impressão digital individual. Nenhuma girafa possui as mesmas marcas, permitindo que pesquisadores identifiquem facilmente cada animal observado. A coloração da girafa também oferece excelente camuflagem nas savanas. Suas manchas marrons ou alaranjadas, combinadas com áreas mais claras, ajudam-na a se misturar com árvores e arbustos, dificultando sua visualização por predadores. Essa estratégia natural garante maior segurança. Esses animais possuem hábitos alimentares exclusivamente herbívoros. Alimentam-se de folhas, frutos e brotos das árvores mais altas, especialmente das acácias. Sua língua longa, que pode atingir até 40 centímetros, é capaz de enrolar-se em torno dos galhos, arrancando facilmente as folhas. Durante o dia, as girafas gastam muitas horas se alimentando. Precisam ingerir grandes quantidades de folhas diariamente para sustentar seu tamanho, que pode ultrapassar 1.500 quilos. Mesmo assim, elas comem com calma, escolhendo cuidadosamente as folhas mais saborosas. Apesar de seu tamanho, a girafa consegue correr com agilidade impressionante. Em situações de perigo, pode atingir velocidades superiores a 50 km por hora. Seus movimentos são graciosos e coordenados, permitindo-lhe fugir rapidamente de predadores como leões ou hienas. A girafa também tem uma visão excelente, essencial para detectar ameaças à distância.
Seus grandes olhos localizados lateralmente oferecem uma visão panorâmica privilegiada. Dessa forma, ela identifica facilmente movimentos perigosos e consegue reagir com muita antecedência. Esses animais são silenciosos, emitindo poucos sons audíveis aos humanos. No entanto, eles utilizam comunicação visual constantemente, com gestos corporais que indicam diferentes situações. Movimentos da cabeça e pescoço transmitem mensagens claras aos demais indivíduos do grupo. Embora silenciosa, a girafa pode emitir sons baixos, como bufos ou tosses, geralmente utilizados para comunicar alerta ou perigo. Essa comunicação discreta permite que o grupo mantenha-se unido e alerta, sem chamar atenção excessiva de predadores próximos que estejam observando. Girafas vivem em grupos relativamente pequenos, geralmente compostos por 10 a 20 indivíduos. Esses grupos não têm estruturas muito rígidas ou dominantes. Ao contrário, apresentam uma organização social flexível, com animais entrando ou deixando o grupo naturalmente ao longo do tempo. Uma curiosidade interessante está nos pequenos ossos presentes no topo de sua cabeça, chamados ossicones. Essas estruturas semelhantes a chifres são revestidas por pele e pelo, sendo usadas principalmente durante disputas entre machos. Eles enfrentam-se golpeando seus pescoços mutuamente. A pele da girafa é extremamente grossa e resistente, especialmente nas áreas mais expostas, oferecendo proteção contra espinhos e galhos pontiagudos durante sua alimentação. Essa resistência é essencial para que possam se mover tranquilamente entre árvores espinhosas das savanas. Sua língua escura e áspera é outro ponto interessante. Ela não apenas ajuda na captura das folhas, mas também protege a girafa dos espinhos das acácias que fazem parte da sua dieta diária. Essa proteção natural garante que o animal consiga se alimentar sem sofrer ferimentos graves. Ela dorme menos de 2 horas por dia, geralmente em curtos intervalos de poucos minutos. Na maior parte do tempo, permanece em pé, descansando superficialmente enquanto mantém atenção constante ao ambiente. A girafa possui coração enorme, pesando mais de 10 quilos. Esse coração poderoso consegue bombear sangue a grandes alturas, garantindo circulação adequada ao cérebro. Esse sistema circulatório especial permite que seu cérebro receba oxigênio suficiente, mesmo com seu pescoço elevado. A expectativa de vida média das girafas na natureza gira em torno de 25 anos. Durante esse período, mantém rotinas constantes de alimentação, movimento e interação social. Sua presença nas savanas desempenha papel essencial, especialmente ao controlar o crescimento das árvores. Entre os grandes mamíferos da África e Ásia, o rinoceronte destaca-se por sua aparência robusta e distinta. Conhecido principalmente por seu grande chifre, ele é um animal que habita planícies abertas, savanas e florestas densas, sendo reconhecido pela força e resistência física impressionantes. O corpo do rinoceronte pode atingir até 4 metros de comprimento, com peso médio chegando a 3 toneladas. Sua pele espessa, que lembra uma armadura, pode ter mais de 5 centímetros de espessura. Essa pele grossa protege o animal de ferimentos e ataques em confrontos na natureza. Apesar do tamanho pesado, o rinoceronte possui surpreendente agilidade. Ele consegue atingir velocidades próximas a 50 km por hora em corridas curtas. Isso garante que consiga reagir rapidamente a ameaças, utilizando sua força combinada à velocidade para escapar do perigo. Esses animais têm uma visão relativamente fraca, mas compensam com sentidos extremamente desenvolvidos, como o olfato e a audição. Seu olfato apurado permite detectar predadores ou outros animais a longa distância, enquanto sua audição sensível ajuda a perceber ruídos mínimos no ambiente. O chifre é, sem dúvida, a característica mais marcante do rinoceronte. Ao contrário do que muitos acreditam, esse chifre não é formado por osso, mas por queratina,
mesma substância encontrada nas nossas unhas e cabelos. Ele é usado principalmente em batalhas territoriais e defesa pessoal. Esses animais possuem hábitos alimentares exclusivamente herbívoros. O rinoceronte branco se alimenta principalmente de gramíneas, enquanto o rinoceronte negro prefere arbustos e folhas. Essa dieta diferenciada garante que as duas espécies convivam sem competir diretamente por alimento. Durante o dia, os rinocerontes costumam descansar à sombra para se protegerem do calor. Eles preferem áreas próximas a fontes de água e lama. Banhos frequentes em lama ajudam a refrescar o corpo e também funcionam como repelentes naturais contra insetos e proteção contra queimaduras solares. Rinocerontes são animais solitários por natureza, embora possam viver em pequenos grupos temporários, especialmente durante períodos de alimentação abundante. Machos adultos são altamente territoriais e demarcam claramente suas áreas, evitando confrontos diretos entre indivíduos. Esses grandes mamíferos usam métodos variados para delimitar seu território. Eles esfregam o corpo em árvores ou arbustos, deixando marcas e cheiros específicos. Outra forma comum é utilizar montes de esterco, criando sinalizações claras para afastar invasores e manter o controle territorial. Os rinocerontes têm um comportamento defensivo e agressivo quando sentem-se ameaçados. Ao perceberem aproximação perigosa, podem reagir com ataques diretos usando seu grande chifre. Mesmo grandes predadores como leões ou tigres pensam duas vezes antes de desafiar esse gigante poderoso. A pele dos rinocerontes pode parecer dura e áspera, mas é sensível às condições ambientais. Por isso, eles tomam banhos frequentes de lama, criando uma camada protetora adicional. Essa lama seca sobre a pele, formando uma barreira eficaz contra parasitas e o forte calor das regiões onde vivem. Durante confrontos territoriais, machos adultos exibem comportamentos impressionantes. Eles realizam investidas rápidas e potentes, chocando-se frontalmente contra o rival. Esses duelos podem durar horas até que um dos animais desista, garantindo ao vencedor o domínio absoluto da área. A expectativa de vida do rinoceronte na natureza pode alcançar até 50 anos, dependendo das condições ambientais e disponibilidade de alimento. Durante esse período, desempenham papéis importantes no equilíbrio ecológico, especialmente na manutenção e controle da vegetação local. Esses animais costumam utilizar caminhos fixos para deslocamentos diários. Esses trilhos tornam-se rotas regulares, frequentemente usadas por gerações. Ao utilizá-las, rinocerontes garantem trajetos seguros, evitando perigos como predadores ou obstáculos naturais difíceis de serem transpostos. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E até a próxima!